E ela volta. Já já ela volta. Bom, então estamos aí com a gravação aberta. Eu vou começar... Eu mandei um material para vocês para a aula da semana passada, que a gente não teve presencialmente. E pronto, o Joyce está de volta. O sinal tinha caído, eu estou de volta. É porque dá um comando de que você... sempre que a gente vai fazer gravação, alguém cai, eles cortam alguém. Semana passada foi a Nathalie, hoje foi você. Aí começa a gravação e você volta e ela aceita de novo, tá? São loucuras do mundo tecnológico. Então, eu fiz um vídeo retomando as ideias que a gente já tinha desenvolvido na disciplina lá no começo, tá? Bom, houve um problema com o vídeo que você começa a assistir o vídeo e de repente o som fica todo travado, não tem como você acompanhar o vídeo, tá? Eu já tentei refazer e não consegui fazer a contento e ainda estou insistindo nisso. Mas, de qualquer modo, vai ser um vídeo que vai acabar ficando meio perdido no tempo, porque ele tinha uma função bem específica que já foi, né? Então, assim, mesmo sem ter o vídeo, dava para as pessoas acompanharem o material da aula, que era o PowerPoint e o áudio, em que eu ia explicando todo o conteúdo que estava no PowerPoint. Então, era só ir ouvindo e vendo as imagens, né? Então, esse material daquela aula tinha por objetivo, assim, retomar o que a gente já tinha visto, né? Para quem já estava na disciplina, né? Recordar algumas coisas, talvez memorizar, recordar coisas que talvez tivesse perdido, que não anotou na época, que são os conceitos importantes que a gente vai trabalhar ao longo do semestre, não é necessário. E a gente tem um grupo de 11 pessoas que não assistiram aquela parte inicial da disciplina, então, que chegaram agora na disciplina, então, essas pessoas perderam todo aquele conteúdo, então o objetivo era também subsidiar esse pessoal que está chegando agora para poder tomar pé do que a gente já tinha conversado e se apropriando desses conceitos para poder seguir com a conversa daqui adiante. Tá? Então, a primeira coisa para a aula de hoje é a gente conversar um pouco sobre aquele material que foi disponibilizado, porque as pessoas tiveram a oportunidade de ver o PowerPoint, ouvir o áudio, mas pode ter gerado dúvidas, questionamentos, necessidade de comentar alguma coisa. Então, fica... Vou deixar em aberto para ver quem quiser, se alguém quer começar. Se ninguém quiser diretamente, eu começo a indicar como eu faço em sala de aula. Tá? Então, por enquanto, vou deixar em aberto para quem quiser só abrir o microfone e começar a falar. Professor? Oi. Eu estava dando uma olhadinha aqui naquela parte de sistema de comunicação que você deu, acho que foi até a última aula presencial que teve. Eu acho que tem algumas coisas que estão meio obscuras, assim, na minha cabeça. Não sei se você podia, tipo, retomar algumas coisas, relembrar, que eu não estou me lembrando direito. Então, foi exatamente assim, a última aula que nós tivemos, nós estávamos discutindo aquele modelo de comunicação, né? Então, assim, você tem um modelo que é dado pelo... Está no livro do Ernest Cassirer, Antropologia Filosófica, né? Que ele parte basicamente de uma visão mais bem comportamentalista. Assim, você tem um estímulo externo que provoca uma reação que pode ser tratada como uma ideia, um pensamento, né? E depois isso é transformado em um símbolo linguístico e isso gera, então, uma resposta do sujeito, que é uma resposta linguística, né? Olha, quando a gente faz um refinamento desse modelo, né, você vai ter que eu coloquei ali como modelo clássico da comunicação. Se você entrar em qualquer curso de comunicação, a primeira coisa que vão te mostrar é esse tipo de modelo, assim, né? Então, como é que se pensa ali a situação? Você está imaginando que você tem é uma conversa, né, uma interação entre dois sujeitos, dois falantes, né,
que no diálogo um assume o papel de emissor e o outro receptor. Então, nesse momento aqui, tanto estou falando contigo, sou o emissor, você é o receptor. Quando você fala, você assume o papel de emissor e eu de receptor. Tá? Então, como é que se dá a comunicação entre esses dois fulanos? Tá? Então, é isso que o modelo tenta descrever. Então, a ideia é de que o emissor tem estímulos, né, que pode ser tanto estímulos externos. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e vejo uma árvore florida, tal, isso é um estímulo, né, externo. Né? Quanto pode ser um estímulo interno também. Por exemplo, eu posso me lembrar de uma árvore que eu vi há 2 anos atrás e que eu tenho na memória essa recordação de um evento já passado. Tá? Ou, talvez, eventos internos mentais que eu tenha, coisas que eu esteja imaginando, pensamentos. Tá? Então, existem esses estímulos externos e existem os estímulos internos. De qualquer modo, tá? Esses estímulos vão produzir uma reação. Então, digamos que, pegar esse exemplo que eu estou andando e vejo uma árvore, tá? Então, assim, digamos que eu e você estejamos caminhando pela orla aqui de Ponta Negra e, de repente, eu vejo uma árvore toda florida. Isso produz uma reação em mim, tá? Produz o quê? Vamos chamar isso de um sentimento, tá? Eu vi a árvore e fui tocado por aquilo. Então, um processo, né? Aquele processo que o Kant descreveu lá de percepção. Você recebe o estímulo externo, isso vai gerar uma reação interna, que aqui a gente, no modelo, a gente está chamando de um sentimento. Tá? Se você pegasse naquela conversa do Aristóteles, que está lá no começo do PowerPoint, seria provocar uma afeição na alma. Né? Então, impregnar alguma coisa no sujeito. Né? Bom, e aí eu posso, a partir desse então, vem o estímulo externo, isso produz um efeito interno, né? Eu posso construir a partir disso, então, um pensamento, tá? Por exemplo, eu posso formular a frase, nossa, que árvore bela, né? Ou assim, vou chamar a atenção de Amanda para a árvore. Amanda não viu a árvore. Né? Veja, eu estou vendo 2 estímulos já aqui. Eu estou vendo o estímulo de eu ver a árvore, vejo o estímulo de você estar olhando para o outro lado e não ver a árvore, né? Então, isso provoca um sentimento e produz uma reação, um pensamento. Né? E aí, então, eu verbalizo isto, tá? Então, digamos que eu vi a árvore, senti aquilo, vi que você não viu, quero chamar a atenção de você, então, e aí eu digo alguma coisa. Então, eu pronuncio, né? Amanda, olha aquela árvore. Né? Ou, Amanda, veja as flores dessa árvore. Né? Então, aí que vem a comunicação, entendeu? As palavras, elas transpassam pelo espaço, né? São ondas que deslizam pelo espaço, né? E chegam até você. Né? Então, aí você, que é o receptor, vai ouvir isso que eu lhe disse. Né? Bom, e aí isso vai gerar em você algum tipo de pensamento. Né? Ele está chamando atenção para qual árvore? Onde é que está a árvore? Né? Então, e isso vai fazer com que você veja, olhe para a árvore e gere isso um sentimento, uma afeição na alma, uma experiência subjetiva, se você quiser assim. Tá? Veja, eu fui tocado na minha relação com o mundo com um contato externo que é a árvore que eu estou olhando. Você está sendo tocado inicialmente por um evento externo, um estímulo externo, que é o que eu pronuncio, a minha palavra. Então, a minha palavra acaba soando para você como um estímulo externo, que vai fazer com que você tenha um determinado comportamento e etc. Bom, a gente está falando de um processo de comunicação. Isso eu descrevi um momento da comunicação em que eu vi alguma coisa, uma reação, lhe comuniquei, você recebeu essa informação. Você vai processar isso, e na continuação do diálogo, você vai ter situações em que você vai ser a emissora, vai me dizer algumas coisas, e, né, por exemplo, você viu a árvore, às vezes você pode se lembrar que isso tem ao ver essa árvore, você se lembrou de uma cena que aconteceu contigo há 2 anos atrás, no Bosque dos Namorados,
né? E aí você, então, rememora isso na sua mente, produz um pensamento assim, vou compartilhar isso com o Jaime, então, a associação que eu fiz, aí você me fala alguma coisa. E a comunicação se processa, tá? Então, não há muito problema com esse esquema, assim, entendeu? A princípio é isso que acontece, a gente não teria muito contestação disso. Agora, quando você começa a olhar mais internamente para o sistema, algumas perguntas podem surgir, tá? Então, que são aquelas perguntas que eu coloco lá no áudio, né? É o sentimento que gera pensamento, é pensamento que gera sentimento. No caso, quando eu descrevo, eu digo que o emissor primeiro ele sente, depois ele pensa, e digo que o receptor primeiro pensa, depois sente. Talvez não seja assim, entendeu? Depois, esse é um problema mais do campo da, digamos, da psicologia da comunicação, né? Mas há um problema mais propriamente filosófico, tá? Que, assim, o que é necessário para que duas pessoas consigam se entender quando elas se colocam nesse processo de comunicação? Né? Então, por exemplo, se eu estiver falando, estiver andando não com você, mas eu estiver andando ao lado de uma pessoa que só sabe falar mandarim, que não entende uma única palavra da língua portuguesa, e eu não ser capaz de produzir nenhuma palavra em mandarim, então aí você vai ter um ruído nessa comunicação, porque eu vou falar coisas e ele vai até ouvir, vai receber o estímulo, mas ele não tem o instrumental necessário para decodificar esse estímulo que ele está recebendo quando ele ouve o que eu falo. Então, aí a comunicação pode ficar totalmente inviabilizada, né? Bom, então esse é um problema que vem, quem vai trabalhar muito isso é o Quine, né? Que vai colocar o seguinte, bom, quando eu vou fazer a tradução de uma língua para outra, como é que eu faço e como que eu garanto que há conformidade nessa tradução, né? Então, pense no seguinte, olha, existe um exemplo que é bem clássico, discutido na filosofia da linguagem, que eu vou fazer um trabalho de tradução numa tribo com pessoas que falam uma língua completamente diferente da minha, que eu não conheço absolutamente nada dessa língua. Imagina que eu caí de paraquedas numa ilha e lá tem uma tribo que fala uma língua que eu não tenho a mínima ideia do que seja aquilo. E, ao mesmo tempo, as pessoas daquela ilha não têm a menor ideia do que seja a linguagem que eu uso. Tá? E aí, como é que a gente se comunica, então? Eu estou lá nessa ilha com essa tribo e tal, e eu quero me comunicar com eles. Bom, a gente pode começar por mímica, por gestos, tá? E estabelecendo, talvez, algum processo de interação em que, aos poucos, eu começo a estabelecer pontes, tá? Digamos que eu estou sentado com um dos nativos lá na beira do mar, assim, lá na ilha, tá? E, de repente, ele fala assim, Gavagai, que é um exemplo bem clássico da filosofia da linguagem. Ele fala Gavagai. O que ele quer dizer com isso? Então, digamos que eu olho para ele e vejo que ele expressou, soltou essa palavra quando apareceu na nossa frente um barquinho. Tá? Então, eu começo a fazer associações. Tá? Gavagai tem a ver com barquinho. Depois, de uma outra vez, eu ouço ele usar a mesma palavra Gavagai. E aí eu vejo que é um barquinho com uma especificidade, que não era qualquer barquinho. Então, veja bem, eu estou indo por aproximação, entendeu? Eu tenho uma estrutura de língua e ele tem uma outra estrutura. Eu não conheço a estrutura dele, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer casar essas duas estruturas. Casar como? Tá?
Então, assim, toda vez que na minha língua eu vejo um barco, eu digo a palavra barco. Tá? Toda vez que ele vê o barco, ele diz alguma coisa. Né? Então, eu começo a criar um paralelo entre o que está na estrutura da minha língua com o que está na estrutura da língua dele. Né? Bom, se a gente for aprimorando isto, vai chegar um ponto que talvez eu consiga conversar com o cara e consiga entender como é que funciona a língua dele, ele consegue entender a minha, né? E aí eu saio da ilha, vou lá e escrevo um dicionário, né, da língua daquela ilha para a língua portuguesa tal, e pronto. Então, aparentemente, resolvemos o problema da comunicação entre esses falantes de duas línguas desconhecidas. Tá? Aparentemente, tá? Porque há dois problemas adicionais aí que eu vou falar sobre isso. Deixa eu só ver o que está aparecendo no chat aqui, se tem alguma coisa importante para eu não me perder. Ah, de comunicação entre emissor e receptor, onde o BAC tem contar isso. Arthur, eu vou chegar lá nisso que o Bakhtin diz ainda, tá? Porque é justamente os problemas que vão aparecer. Só existe comunicação quando há entendimento comum entre ambos, tá? Então, se tivesse o problema é qual é o nível de entendimento comum necessário para que haja comunicação. Esse é o grande problema, tá? Eu vou aprofundar nisso aqui já já, tá? Exatamente, Helena diz... O processo da aquisição da linguagem é exatamente esse, é por aproximação que a criança vai. Tá? E no caso da criança, ela adquire primeiro o som e sem ter o conceito. Tá? Então, só depois é que ela vai entender o significado daquela palavra. Ela aprende primeiro a produzir o som da palavra e ela não entende o significado do som que ela está produzindo. Só depois é que ela vai, por associação, chegar nisso. Tá? Então, mas o problema está exatamente nisso que o Silvestre coloca. Qual é o nível de entendimento comum necessário? Tá? Então, a gente sempre acreditou, até mais ou menos 1950, de que, de fato, era possível fazer esse processo que eu descrevi, que eu sento lá com o nativo da tribo e a gente, aos poucos, vai se adaptando e a gente chega numa interação. Tá? Então, o Quine é que vai mostrar para a gente que há uma falha nessa nossa compreensão do processo de comunicação. Ele vai dizer o seguinte: eu nunca tenho como saber com certeza se o dicionário que eu produzi é de fato expressão da língua correta. Tá? Ou, dito de outra forma, tá? O Quine vai falar da indeterminação da tradução, ou seja, vai dizer que toda tradução é uma tradução arbitrária. Não há como a gente saber que o dicionário que o cara fez é a expressão correta da comunicação possível entre duas línguas. Tá? Então, o que o Quine vai dizer? Se eu colocasse dois linguistas naquela tribo, naquela ilha, para fazer a tradução daquela língua para a língua portuguesa, e os dois partissem do mesmo ponto zero de compreensão, no final, nós teríamos dois dicionários completamente diferentes. E os dois dicionários seriam igualmente válidos. Por quê? Primeiro, eu nunca consigo saber exatamente o que o outro diz nos detalhes do seu pensar, tá? Você tem um processo que eu estou pensando, depois eu codifico isso, tá? E há sempre um processo de perda aí. E o outro está recebe um som e depois ele faz uma decodificação. Mas o problema é que a estrutura que eu uso para fazer o meu processo de codificação é a estrutura da língua portuguesa. Aquele cara daquela tribo, daquela ilha, ele está usando uma estrutura linguística diferente. E eu nunca tenho como
e determinar a plena compatibilidade, né, entre essas duas estruturas. Então aí fica assim, olha, eu posso ter dois dicionários diferentes. Então, por exemplo, a palavra Gavagai, ela pode significar muitas coisas. Ela pode significar o barco, ela pode significar o barco que passa, ela pode significar o barco que passa ao final da tarde, ela pode significar o barco que passa voltando da pesca, ela pode significar o barco que passa voltando da pesca sem ter conseguido pescar, ou ela pode significar o barco que volta da pesca carregado porque a pesca foi boa. E podemos complicar ainda mais. Que Gavagai pode significar não o objeto do barco, não sei o quê. Mas Gavagai pode significar a sensação ou o sentimento que aquele sujeito tem ao ver a cena do barco passando. Então, veja, eu vou traduzir a palavra Gavagai a partir de alguns parâmetros que eu vou construindo por aproximação. Eu vou vendo como que ele usa a palavra e vou traçando assim. Bom, na minha língua, quando a gente usa a palavra assim, a gente está fazendo tal coisa. Na outra língua, eu pressuponho que ele também faz algum processo mental, né? Mas eu não tenho como saber se esse processo mental é exatamente o que eu estou interpretando. Então, há sempre a possibilidade de uma falha nesse processo de interpretação. Então, o que o Quine vai dizer é que é uma indeterminação da tradução. Ou seja, é possível você fazer várias traduções e todas elas são indeterminadas, porque nunca você pode dizer que é uma tradução precisa, né? Que uma é melhor que a outra. João, estou sem áudio falando, esse filme é muito bom, com os ossos, a filosofia antiga, para conseguir traduzir os filósofos clássicos, que observaram. Tá, ok, vai lá quem ia falar. Aí existe uma segunda parte do problema, mas eu vou falar em seguida. Vamos ver se primeiro compreendemos essa primeira parte da tradução de uma língua para outra, tá? Então, vai lá. Professor, está me ouvindo? Sim, pode falar, Érica. O problema da tradução de uma língua para outra, você falou aí que a gente não tem como saber exatamente, trazer exatamente o pensamento. Isso não se dá também dentro da própria língua, de um falante da língua para outro falante da mesma língua? Eis Érica antecipando a segunda parte do problema. Né? Que exatamente, olha, tá? O Quine tinha dito para a gente que o problema era a tradução de uma língua para outra. Depois o Donald Davidson, que foi aluno dele, que depois desenvolveu uma série de escritos sobre linguagem e mente e tal, o Davidson vai escrever um texto, um artigo de 1973, chamado Interpretação Radical. Ele vai dizer, esse problema da tradução que o Quine aponta não é um problema só de uma língua para outra. Porque não é o problema, não é a indeterminação da tradução. Ele vai dizer, é a indeterminação da interpretação. O que ele quer dizer com isso? Que esse problema que o Quine apontava de uma língua para outra está internamente de uma língua para outra, na própria língua. Significa que dois falantes, então volto lá ao modelo clássico da comunicação, tá? Então, emissor sentiu, falou, tal, ele emitiu um som, palavras, e o outro recebe. Né? E o Davidson vai dizer o seguinte, a estrutura de códigos que o receptor usa não é a mesma estrutura de código que o emissor usa. Significa que, quando eu estou dialogando com alguém, eu estou necessariamente fazendo uma interpretação do que eu ouço. Eu nunca recebo o discurso cru. Né? Amanda me falou algumas coisas e eu ouvi o que ela me disse e eu traduzi isso, eu interpretei isso conforme a minha estrutura linguística. Olha, uma situação que é muito comum, que explicita isto,
é quando duas pessoas estão discutindo, principalmente briga de casal, e chega num momento que um diz assim, você não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Ou que o outro diz, não era isso que eu estava dizendo. Isso é frequente. Nas brigas de casais, na conversa de amigo, entendeu? Numa discussão política, muitas vezes você ouve esse tipo de expressão. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Mas olha, os dois estão usando as mesmas palavras, com a mesma estrutura frasal, os dois foram educados na mesma língua, mas há momentos que você tem um ruído de comunicação em que um diz que não entende o que o outro está dizendo, ou que o outro está dizendo. Você não entende o que eu estou dizendo. Por quê? Porque é sempre um processo de interpretação. Por isso que o Davidson vai chamar isso de interpretação radical, porque ele vai dizer, todo diálogo é um processo de interpretação. Esse processo é radical, não existe exceção. Quando duas pessoas conversam, o modelo de comunicação ele é um modelo indeterminado. Né? Não há como. E aí que está, né, que vai cair lá no que o Arthur estava chamando a atenção do Bakhtin. O Bakhtin vai dizer, bom, se nós não temos uma estrutura comum, talvez o que permita que haja comunicação seja os desvios nesse processo de interação. Né? Então, talvez eu consiga entender melhor como está a comunicação se eu trabalhar não nos que o Silvério chamou de um denominador comum de entendimento, mas no que o Bakhtin chamou dos desvios do padrão. Né? E aí, então, são duas formas diferentes de você tratar o mesmo problema. Tá? Alguma coisa importante no... As pessoas ficam falando de filmes, etc. Tal, depois eu vejo as referências. Mas alguma coisa importante que tem no chat que eu preciso responder. Normalmente pode ser totalmente diferente em épocas diferentes. O problema não é só a questão de ser língua diferente em tempo diferente. Na mesma época, entendeu? Duas pessoas aqui, nessa interação, a gente pode estar falando de coisas que eu acho que são comuns e são coisas diferentes. Cada um entende de maneira diferente. Tá? Por que cada um vai entender de maneira diferente? Aí você vai ver, se você for pegar... por que dois irmãos gêmeos univitelíneos desenvolvem personalidades diferentes? Eles têm praticamente a mesma estrutura orgânica, eles vivem no mesmo ambiente, recebem os mesmos estímulos externos, né? E eles vão desenvolver personalidades muito diferentes. Né? É porque, assim, o que a gente vai começar a compreender ao longo do tempo é que esses estímulos externos, eles não existem isoladamente. Na verdade, sim, a cada estímulo externo que eu recebo, eu vou começar a construir uma rede de informações na minha cabeça. Então, eu vou, aos poucos, construindo uma estrutura mental, né? Uma rede, imagina a minha rede neural como um conjunto mesmo de neurônios dispostos numa rede, numa estrutura, né? Se comunicando uns com os outros através das sinapses, os processos eletrofísico-químicos que ocorrem no cérebro. Tá? Assim, toda vez que eu acesso um determinado neurônio, ele produz uma reação eletromagnética que aciona outros neurônios. Né? Imagina uma rede muito complexa com milhões de neurônios. Um desvio, sim, digamos que eu estou aqui e recebo um estímulo no meu neurônio aqui e eu toco esse neurônio aqui. Isso vai dar uma reação. Se a pessoa que está ao lado, meu irmão gêmeo univitelino, receber o mesmo estímulo, mas ao invés de tocar aqui, ele movimentar esse outro neurônio ao lado, a rede mental dele vai ser completamente diferente da minha. Porque isso é uma reação em cadeia. Então, essa estrutura mental, essa rede que compõe a nossa mente, ela é plástica, no sentido de que ela está continuamente em processo de transformação. Né?
E o Quine vai mostrar depois para a gente que é só na periferia dessa rede é que a gente consegue ter pontos de contato em que eu dialogo com o discurso do outro, que a minha minha rede neural dialoga com a rede neural de uma outra pessoa. É aquilo que está na parte externa, assim, mais exterior da rede, porque ela é menos afeita às oscilações. Quanto mais no centro eu estou, mais os neurônios estão em constante mobilização, um tocando o outro, se modificando, reconfigurando, e quando isso vai se espraiando pela rede, na periferia é que eu tenho um mínimo de estabilidade nessas conexões entre os neurônios. Então, e aí, com alguma estabilidade, eu consigo estabelecer algum padrão de comunicação com a rede neural da outra pessoa. Tá? Mas olha, e aí você vai entender o Bakhtin. Né? Isso que está acontecendo na periferia é o desvio. Porque essa estabilidade é um desvio no processo que ocorre lá no centro da rede, que é muito instável. Né? Então, o que acontece nessa periferia é o desvio no padrão, e aí que a gente consegue entender, talvez, um pouco como é que se dá a comunicação. Olha, o que a gente está dizendo em última instância? Que não existe nunca certeza absoluta das interações linguísticas. Né? Então, assim, aí isso vai gerar um grande problema, tá? Como é que a gente garante que é possível haver comunicação? Porque, assim, se eu nunca sei o que o outro realmente está dizendo, pensando, se o outro nunca sabe direito o que eu sou, o que eu estou dizendo, o que eu estou pensando, como é que é possível que eu me comunique com o outro? Incrível que nos entendemos minimamente. Exatamente isso, Helena. Assim, isso é uma coisa espetacular da gente pensar, né? Então, deixa eu ver só o que o Davi está me perguntando aqui, tá? Jaime, como é isso de entendimento a partir do desvio do código do Bakhtin? Me parece muito senso comum que a ideia de como eu consigo interpretar o que eu escuto entre o que eu já tenho na cabeça e não por desvios. Não sei se entendi muito bem essa ideia do Bakhtin. Não sei se você escreveu isso antes ou depois que eu falei da rede e da periferia, tal. Mas eu não sou nenhum especialista em Bakhtin, tá? Mas assim, o Bakhtin, ele tem uma teoria de que é a enunciação que gera o significado, né? Ou seja, isso a gente tem na filosofia da linguagem mais tradicional. O Wittgenstein, quando ele trata de crenças, tá? Ele vai dizer o seguinte: a gente nunca tem crenças prévias. As nossas crenças, as nossas regras de ação, elas não existem a priori. À medida que eu estou agindo no mundo, eu estou criando as regras de comportamento. Tá? Então, assim, eu posso até fazer hoje uma determinada coisa seguindo uma regra. Amanhã, quando eu vou fazer a mesma ação, eu vou construir uma regra nova. Né? Que pode até ser igual à de ontem, mas eu vou construir de novo. Porque no sentido de que a cada ação que eu faço, eu estou construindo uma regra de ação. E aqui pense a ação de maneira bem ampla, que você vai incluir a ação linguística dentro da ação, dentro do comportamento humano. Né? Então, essa ideia do Bakhtin é de que é a enunciação, ou seja, é o falar que gera o significado, e não o significado que eu tenho na mente que gera o som. Né? Então, aí a ideia do desvio vai completamente abrir possibilidades diferentes. Tá? E, assim, como disse a Helena, assim, então, será que a gente se comunica com o outro, né? Ou seja, eu me comunico sempre comigo mesmo, né? Essa é talvez a chave para a gente entender por que algumas pessoas já me questionaram sobre isso, que eu digo, já disse sala de aula, assim, que a psicanálise, quando você analisa do ponto de vista da estrutura, do modelo de ciência que a gente conhece, ela é muito falha, né? Mas ela funciona na prática, ali na clínica, com todas as falhas teóricas que a psicanálise tem, na prática da clínica ela funciona. Né? E ela funciona exatamente por quê? Porque a psicanálise é uma interação linguística. Né?
E talvez o que aconteça na psicanálise seja um exemplo mais explícito, ou um dos modelos mais explícitos, em que eu não dialogo com o outro, eu só dialogo comigo mesmo. Né? Porque o psicanalista ali, ele é apenas um veículo para que eu dialogue com o meu próprio inconsciente. Né? Porque eu preciso dessa interação com o outro para eu acessar dimensões do meu inconsciente. Né? Eu digo uma das formas porque, assim, como eu coloco lá no final daquele áudio do PowerPoint, né, existem dois níveis de comunicação que são muito sui generis, né? Que é a comunicação artística e a comunicação sexual. Então, na comunicação artística, essa discussão do que significa a obra de arte, o que o artista queria, tudo isso é uma baboseira, tá? Porque, assim, o artista pode ter tido a intenção que ele quisesse com a obra, tá? O que importa mesmo é como que eu vou fruir essa obra e como que essa obra vai impactar a minha própria percepção da obra. Né? E isso não depende do que o artista... Depende do que o artista fez, claro, que é o estímulo externo, mas depende, sobretudo, do modo como eu recepciono a arte. Então, assim, diante da experiência... Na experiência estética, eu estou fundamentalmente tendo uma experiência comigo mesmo. Né? A obra de arte é um veículo para introspecção, nesse sentido, de que ela me joga em relação a mim mesmo. Né? Então, diante da obra de arte, eu me vejo diante de uma determinada situação. Né? Esse quadro que está aqui atrás de mim, que é de um artista natalense, se chama Mondo, né? Que é uma colagem. Você pode ver que tem pontos de azul e pontos de rosa, né? É um trabalho de 1,25 por 1,25, é um trabalho grande. Tá? A professora Maria da Paz, que era professora de lógica do nosso curso, nosso departamento, que se aposentou com 200, né? Da Paz vinha no meu apartamento e dizia, Jaime, eu não entendo. Tem dia que eu entro nesse apartamento, eu olho para esse quadro e vejo tudo azul. E tem dia que eu entro aqui, eu olho para esse quadro e só vejo tudo cor-de-rosa. Porque isso, assim, é o modo como a pessoa está recepcionando a obra naquela experiência estética. E a experiência estética nunca é a mesma. Né? Por isso que eu nunca vejo um quadro duas vezes. Né? Como Heráclito dizia, eu não entro no rio duas vezes, porque é sempre duas experiências diferentes. E a mesma coisa acontece no ato sexual. Né? O Sartre que vai ser bem honesto nisso e dizer que o ato sexual é um ato de egoísmo absoluto, né? Porque, assim, essa história de que eu me preocupo com o prazer do outro, eu quero dar prazer ao outro, isso é uma besteira, né? O que eu faço no ato sexual é que, assim, eu não posso ter o prazer sexual sem o outro. Posso ter um prazer na masturbação, por exemplo, mas isso não é a mesma coisa que o prazer do ato sexual, do contato com o outro. Então, para que eu quero o outro no ato sexual? Para satisfazer o meu prazer. O outro é necessariamente o objeto do meu prazer. Nesse sentido, é uma relação sempre muito egoísta. Eu entro no ato sexual para usar do corpo do outro para atingir certos padrões de prazer que sozinho eu não sou capaz de obter. E a recíproca é verdadeira. O outro entra no ato sexual para usar do meu corpo para ele ter prazeres que sozinho ele não pode ter. Né? Então, veja, o ato sexual não é um ato de encontro, é um ato de isolamento nesse sentido, porque é um ato de voltar-se para si mesmo. Você usa do corpo do outro para você se encontrar com o seu próprio corpo. Que é um pouco do que acontece na experiência estética. Você usa da obra de arte do artista para se encontrar com as suas sensações, com os seus sentimentos, com as suas afeições da sua alma. Né? A obra de arte ela é um veículo para você se interagir consigo. E o ato sexual, o corpo do outro, é o veículo para eu interagir comigo. Né? Mas aí a gente está falando de um modelo bem avançado de comunicação em que, né, a gente se volta para si mesmo, né? Não tem propriamente um ato de comunicação, né? É um ato de comunicação muito sui generis, porque é a comunicação consigo mesmo, não com o outro. Né?
Vamos ao chat, vamos ver se temos novidades aqui. É sincero, já que... Sim, Silvestre, mas veja bem, se nós somos obrigados a um comportamento moldado, o outro também está tendo um comportamento moldado, né? E esse comportamento moldado, ele pode ser, inclusive, socialmente construído. Então, a ideia é que você tem certas ficções científicas, como 1984, o livro do Aldous Huxley e tal, é sempre a ideia, e que isso está lá no Foucault, quando ele começa a explicar com a sociedade disciplinar, e depois como o Deleuze vai explicar a sociedade do controle, em que você está fazendo é justamente moldar comportamentos coletivamente, que é o que a gente vai chamar de sujeição do sujeito, né? O assujeitamento do indivíduo, né? Em que ele vai perdendo a identidade dele e vai sendo um no meio de muitos. E você vai construindo... Então, a ideia do panóptico, por exemplo, é a ideia de que você faz o quê? Você cria um padrão de comportamento, né? E cada vez mais a gente tem isso, né? Que é o grande dilema da sociedade da sociedade da tecnologia, da sociedade das redes sociais, é porque o tipo de interação que se criou ali cria uma vulnerabilidade que ficou muito mais fácil você controlar o comportamento alheio, né? É o processo da ideologia, né, gente? Tão bem descrito no Marx, né? Por isso que o Marx continua sendo tão vital. Porque, assim, o que é a ideologia? É fazer com que o outro assuma um padrão de comportamento a partir de um conjunto de valores que são estabelecidos de cima para baixo. Então, ele passa a assumir como sendo dele um conjunto de valores que é distribuído politicamente e ideologicamente através do que o Althusser vai chamar dos aparelhos ideológicos do Estado. Ou seja, você vai usando formas de moldar o comportamento, né? E isso vem tanto, se você pegar na história, por que durante muito tempo mulher age de uma determinada forma e homem age de uma determinada maneira diferente? É porque isso foi sendo moldado, né? Então todos nós vamos sendo obrigados a um comportamento moldado dentro de um padrão estabelecido, né? E, claro, o processo de sujeitamento do sujeito é cada vez mais violento, né? Que é a ideia do controle do corpo, da corporeidade, é o sujeitamento da corporeidade mesmo. Tal. Eu não sei de qual vocês estão falando, o quadro está mais... Tá, é desse quadro aqui. Marco condiciona a língua, mas não determina, porque os sujeitos únicos substitutos têm que poder de... olha, cuidado, Arthur, assim... a estrutura microcondiciona a língua, mas não determina, porque os sujeitos únicos e insubstituíveis têm poder de mudança e de ação, tá? Ok, tem. O que a gente pode perguntar é até se não existe um limite para esse poder de ação, ou seja, se não é possível você haver um processo de coação tão estruturado, né, em que você molda o comportamento de uma tal forma que você limita... eu não sei se você inviabiliza, mas você vai limitando a capacidade de reação dos sujeitos, tá? As relações se estabelecem na cabeça, cobiça, depois oposta ao modelo, tá? Tá, ok. Bom, tudo isso foi por conta da dúvida que a Amanda tinha. Então, vamos por aí. Amanda, esclareceu pelo menos a dúvida? Esclareceu, tá demais. Então, mais alguém quer fazer mais alguma dúvida, me levantar alguma pergunta, algum comentário? Não só sobre o que tinha antes, mas a partir dessa conversa pode ter outros questionamentos. Está aberto para quem quiser. Jaime, Olá. eu fico meio confuso em relação a qual é o limite desse estímulo externo, assim. Até onde eu posso dizer que é um estímulo externo, até onde eu posso dizer que é um estímulo interno. Como é que funciona isso? Jaime Wagner, por favor. Foi uma dúvida que eu tive também, quando você falou que a pessoa usa a linguagem para conversar consigo mesma. Então, a pessoa está usando... Primeiro, essa língua ela é da comunidade.
a comunidade atribuiu um significado para cada uma daquelas palavras. Então, eu estou pegando esses significados que eu acho que entendo, que eu acho que são esses significados para cada uma dessas palavras, e estou usando-os comigo mesma. Eu estou criando uma nova língua? Não, eu não diria que você está criando uma outra língua, você está criando o seu modelo de uso da língua. Tá? Que aí, assim, por isso que você tem uma interpretação sempre, porque sempre há a possibilidade de que cada um interprete a língua de uma forma. Tá? Ou seja, a gente pode dizer que existem tantas línguas possíveis quanto seres humanos existentes, no sentido de que cada um pode ter a sua própria língua. Mas, vamos com cuidado. Esta individuação da língua, ela também não é absoluta. Ela tem uma restrição. Tá? Qual é a restrição? O fato de que eu vivo numa cultura e para eu estar inserido nessa cultura, eu tenho que seguir certos padrões que são estabelecidos pela cultura. Tá? Então, assim, para eu ter essa liberdade de manusear a língua, eu preciso estar inserido dentro de um sistema linguístico. Então, a existência do sistema linguístico que cria padrões de comportamento linguístico, né, vai estabelecer limites para esse meu processo de individuação. Né? Porque se não houvesse esse padrão comum, não haveria possibilidade de comunicação. Tá? Porque assim, se sempre fosse cada um significar uma coisa única, né, eu nunca saberia o que o outro está dizendo. Então, não poderia ter interação linguística alguma, e isso não geraria comunicação. Ok? Então, eu preciso ter, que é aí que está. Qual é o background necessário para que haja a interação comunicacional entre as pessoas? Né? Porque existe uma coisa assim, olha, o significado das palavras, né, ele é um significado arbitrário. Né? Arbitrário em que sentido? De que a palavra não tem um significado nela mesma. Tá? Nós é que vamos atribuir um significado. Então eu pego a palavra copo. Tá? O que significa a palavra copo? Bom, nós arbitrariamente determinamos que copo é uma palavra para designar um objeto desse tipo aqui. Tá? Mas isso é arbitrário. Mas veja, o arbitrário aqui não é arbitrário do indivíduo. Né? Porque esse indivíduo ele está dentro de uma estrutura linguística que está dado dentro da comunidade em que ele está inserido. Tá? Então, assim, é claro que, e sobretudo aí vem a coisa da liberdade poética, eu sempre posso ressignificar arbitrariamente qualquer palavra, qualquer significado. Agora, para eu conseguir me comunicar com as pessoas, eu tenho que obedecer a um padrão mínimo de entendimento com o outro, tá? Que a gente precisa construir uma base comum onde todo mundo se entenda, né? Então, vamos dar um exemplo assim bem banal, né? Assim, a gente tem uma diferença entre o que é dia e o que é noite, né? Bom, dia para mim pode significar uma coisa e para o Jadson significar outra lá nos estertores da poética da mente de cada um, ok? Mas existe um padrão comum de comportamento que assim, é o nível da objetividade da linguagem. E se eu não tiver esse padrão de objetividade, eu não sei com a comunicação. Né? Então, assim, como nós inventamos a língua justamente para nós nos comunicarmos, então nós fomos criando a linguagem, né, com os padrões sociais da linguagem para que fosse possível a interação. Então, aí, o que o Wagner pergunta assim, qual é o limite, qual é o estímulo externo, qual é o estímulo interno? Tá? Bom, o estímulo externo é sempre aquilo que vem de fora, claro, e o interno é aquilo que eu já possuo. Como que essas coisas se combinam, né, varia de uma pessoa para outra e de uma situação para outra. Né? Agora, assim, se você quiser saber numa determinada situação específica qual é a dimensão externa e qual é a dimensão interna que está ocorrendo naquele fenômeno especificamente, dá para você determinar. Como? Bom, aí você tem vários recursos que você pode pegar desde lá
o mapeamento neurológico, que você coloca eletrodos e verifica como é que está sendo estimulado os sensores internos da mente através de elementos externos e tal, mas você também vai detectar coisas que não vêm, reações que ocorrem no cérebro que não dependem de estímulos externos, tá? Então, por exemplo, aquilo que está na memória, que é um estímulo interno, tá? As minhas percepções vão gerando um acúmulo de reações, né, na minha estrutura interna, e eu vou acessando, o tempo todo acessando os estímulos externos e internos. Tá? Eu não sei se é tão importante assim a gente determinar o que é de externo, o que é de interno. Tá? Eu acho que é mais importante a gente compreender que existe um processo duplo, né, de que eu recebo estímulos externos e isso provoca, isso se combina com estímulos internos e eu reajo a isso de uma forma ou de outra, tá? Como é que eu produzo a... Quer dizer, o que tem que ser o importante aqui, que eu acho assim? A gente vai começar a ver agora... deixa eu vou só apresentar uma imagem aqui que vai ajudar a esclarecer isso daqui que eu estou querendo dizer. Olha, vocês conseguem ver aqui, certamente, aí estão vendo um triângulo, né, um verde aqui, com 3 vértices A, B e C. Né? Bom, só então para a gente ficar nessa imagem, tá? Então, que é uma... Primeiro autor que a gente vai trabalhar a partir de agora, que a gente vai entrar mesmo nos filósofos, né, da filosofia atual. No texto do Frege, que a gente vai discutir a partir da próxima aula, tá? Ele usa, um dos exemplos que ele usa é a ideia do triângulo. Tá? Então, veja bem, pense aqui no triângulo, nesse ponto B. O que eu posso dizer sobre esse ponto B? O Frege vai dizer que eu posso afirmar pelo menos 2 coisas sobre esse ponto B. Posso dizer que o ponto B faz parte da reta AB. Eu posso dizer que o ponto B faz parte da reta CB. Olha, o que eu estou dizendo aqui é que o mesmo elemento, que é o ponto B, ele participa de 2 fenômenos diferentes, da reta AB e da reta CB. O que o Frege está querendo chamar a atenção para aí, gente? Tá? É que a ideia de identidade que a gente tinha até então, de que 2 coisas são iguais quando assim, A igual a A, tá? Mas eu posso também ter assim, A igual a A e A igual a B. Onde é que está a identidade? Tá? Então, isso vai me dar a possibilidade de eu descrever de 2 formas diferentes a mesma coisa. Então, um exemplo clássico que a gente vai ter na filosofia da linguagem é a coisa da estrela da manhã e estrela da tarde. Vênus aparece tanto de manhã quanto à tarde, no final da tarde. Né? Quem vê Vênus de manhã descreve como estrela da manhã. E quem vê Vênus no final da tarde descreve como estrela da tarde. Mas veja, são 2 maneiras diferentes de descrever o mesmo objeto, o mesmo fenômeno. A mesma coisa lá do triângulo. Dizer que B faz parte da reta AB e dizer que B faz parte da reta CB são 2 formas diferentes de descrever o mesmo ponto B daquele triângulo. Então, veja, olha, só aqui você já tem 2 possibilidades de descrever de maneiras diferentes o mesmo objeto. Olha, você pode amplificar isso para muito mais, né? Tem coisas, tem fenômenos, tem objetos que existem no mundo que você pode descrever de várias maneiras, tá? Então, isso vai dar uma discussão enorme sobre, assim, qual é o significado. Afinal de contas, o significado está no objeto, está no estímulo externo, está no objeto lá fora,
ou o significado está na descrição que eu faço daquilo. Então, que é isso que a gente vai ver no texto a partir da próxima semana, na próxima aula, que é o texto do Frege. O que o Frege chama de sentido, né, o Davi, que é essa diferença entre sentido e referência, tá? A referência é o objeto que existe lá fora, por exemplo, o copo, mas o sentido é os vários caminhos possíveis para eu descrever aquele mesmo objeto, né? Então, assim, para uma mesma referência eu posso ter sentidos diferentes, né? Sim, Helena, pode gerar conflito. Para coisas simples, você pode ter reações muito diferentes, né? Sim, se houvesse de novo, vem com o exemplo de história. Assim, as coisas mudam no tempo na história, tá? Mas se houvesse, não interessa tanto para a gente as mudanças dos significados na história. Mas pense hoje, 15 de setembro de 2020, no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, nesta sala virtual, pessoas agrupadas aqui têm significados diferentes para as mesmas palavras. Mas, ao mesmo tempo, elas têm significados comuns, né? Porque se cada um tivesse um significado próprio, nós não teríamos condições de nos comunicarmos. Então, para haver comunicação, é preciso que haja um sentido comum, e isso não elimina os sentidos específicos de cada sujeito, tá? Davi, esqueça a coisa em si aí, porque o Frege está falando é do objeto, não é dessa coisa inacessível. O Kant diz que você tem um objeto e você não tem alguma coisa além do objeto, do modo que ele parece, do modo que ele é percebido, que é a coisa em si que a gente não tem acesso. O Frege não está entrando nessa discussão, o Frege está simplesmente discutindo assim, tá? Eu olho para um copo, tá? E o copo pode ser... O copo é a referência, mas o copo pode ser descrito de diferentes maneiras. Eu posso ter diferentes descrições para o mesmo objeto, tá? Ok, o que mais? Ok, se ninguém tem nenhuma dúvida mais importante assim, eu vou começar a direcionar o nosso trabalho, né? Então, vejam. Jaime. Jaime. Oi, vai lá. A título de sugestão. Silvestre. A título de sugestão. Pode falar aí. Não seria interessante você abordar alguns trechos do texto, assim, e discutir? Do texto do Frege? Sim. Sim, nós vamos começar a estudar o Frege a partir da próxima aula. Não, vamos com calma. Vou dar. A gente vai começar a discutir o texto dele e vou dar as orientações exatamente de como a gente vai começar a fazer esse trabalho com o texto do Frege. A gente vai ter 2 semanas só para discutir o texto do Frege. Ok, então, tá. Valeu. Fídias, vai lá. O Jaime, né, quando o Hegel, na tese de doutorado dele, supera a metafísica de Aristóteles e fala que um objeto ele é a sua identidade e a sua não identidade, concebendo que as identidades de um objeto possuem descrições distintas, esse pensamento ele é válido até para a descrição, que possui identidade e não identidade. Em que ponto isso pode ser concebido pela filosofia analítica nesse ponto aí do pensamento de Frege? Mas essa ideia de que a identidade não é o que se pensava só vai aparecer no final do século XIX com o Frege. Até então, que é justamente o Frege vai aparecer para discutir exatamente o conceito de identidade. Tá? Mas para chegar no conceito de identidade, ele vai ter que refazer o conceito de
Ele tem que construir uma teoria do conceito para construir uma teoria do número, e aí ele vai para chegar na discussão sobre conceitos, ele vai ter que passar pela linguagem, e aí ele vai ter que chegar na ideia da identidade, tá? Veja bem, basicamente o que a gente tinha até então é de que o que é identidade? Então, até o final do século XIX, você tinha duas respostas para essa pergunta. O que é identidade? Então, ou se dizer que a identidade é uma relação entre objetos, ou se dizer que a identidade é uma relação entre sinais dos objetos. Então, assim, ou eu tenho dois objetos que são iguais, são idênticos, tá? Ou eu tenho dois sinais que falam do mesmo objeto. Então, a identidade estaria nos objetos. Ou estaria no... a distinção, ou você tem a identidade entre os objetos, ou você tem uma identidade entre os sinais. O que o Frege vai fazer é romper com essas duas respostas. Ele vai dizer as duas respostas estão erradas. Tá? Então, isso vem de um texto dele lá no começo da carreira dele, que é o texto dele sobre os fundamentos da aritmética, em que ele está tentando reduzir a lógica à aritmética. Quer dizer, reduzir a aritmética à lógica. Era o grande objetivo, né, dos lógicos no final do século XIX, era como que você reduz a aritmética em lógica. Né? Bom, o Frege vai introduzir um elemento novo, que ele vai dizer, além de falar de objetos e falar de sinais, a gente tem que falar das propriedades dos objetos. Então, quando você começa a falar de propriedades, ele vai dizer assim, bom, a lógica tradicional não dá conta de tratar das propriedades dos objetos. É daí que ele vai ter a necessidade de construir uma lógica nova. Então, aquilo que vocês estudaram lá no primeiro ano em lógica, vocês estudaram lá que existia lógica aristotélica, depois veio a lógica que a gente chama de lógica formal, lógica simbólica, depois vocês estudaram lá lógica de primeira ordem, cálculo de predicado. Tudo isso é uma coisa que vem a partir do Frege, né? Que ele vai dizer assim, eu preciso de uma nova ordem lógica para explicar a identidade, porque a identidade não é necessariamente nem entre objetos nem entre sinais, mas eu tenho que falar sobre propriedade do objeto. E para eu falar em propriedade, é que eu vou ter que fazer a distinção entre sentido e referência. Então, assim, a referência é o objeto e o sentido é o modo como o objeto se apresenta para mim. Então, o copo pode se apresentar dessa forma, mas ele pode se apresentar dessa forma, tá? Então, o modo como o objeto se apresenta muda o sentido que eu atribuo ao objeto. Deixa eu pegar nesse caso assim, você está olhando aqui, ó, né? É só um copo sem nenhum significado mercadológico, digamos assim. Quando ele se apresenta desse modo, já não é mais um copo só. É um copo que faz uma propaganda da Coca-Cola. Né? Veja, a referência é a mesma, mas o sentido que eu atribuo ao objeto mudou completamente. Então aí eu vou ter que começar a pensar como é que se dá a identidade. Está no objeto, está só é o signo copo ou não? Tem que ser alguma coisa a mais. Então ele vai começar um processo de descrever o conceito não como a gente fazia antes, mas ele vai começar a descrever conceito como função matemática, em que você tem uma expressão aritmética e para cada expressão você tem um valor de verdade que é o resultado da função, né? Está lá na matemática, né, gente? Você estuda a função lá, tal, para toda... Então, se eu tenho a expressão, né? Toda função tem um espaço vazio, tá? Então, se eu tenho uma frase tipo, a capital de espaço vazio, né? Então, esse espaço vazio, dependendo do que eu colocar aqui, muda o resultado.
Então, se a frase for a capital de Brasil, a resposta é Brasília. Se eu preencher esse espaço vazio por Inglaterra, e a frase então vai ser a capital de Inglaterra, a resposta já não é mais Brasília, é Londres. Né? Então, veja, o que você faz em função matemática? Você muda o fator, muda o resultado. Muda o x, muda o resultado. Né? Então, uma função matemática, o x é sempre uma variável que pode assumir qualquer valor. Para cada valor existe uma resposta. E o Frege vai depois aplicar isso na linguagem. Quer dizer, na linguagem também eu posso construir uma interpretação da sentença que seja uma construção baseada num conceito matemático da própria expressão linguística. Né? Então, e aí vai dar lá, então, a necessidade de distinguir o que é o objeto designado pelo signo e o modo como esse objeto aparece, o modo como esse objeto se apresenta, que é o sentido do objeto e não a referência. Né? Mas, olha, vamos com calma, tá? Porque essa ideia do Frege, do sentido de referência, vamos devagar, tá? Porque vai com calma, porque a gente precisa ir aos poucos. Tá? Deixa eu só ver, o problema não está nas palavras, mas na falta de palavras se deixa de usar numa comunicação. Não... Eu acho, Jefferson, o problema não está nem na palavra nem na falta da palavra, mas no modo como nós usamos a palavra. Se a gente usa a palavra dentro de um padrão comum estabelecido ou se a gente cria desvios nessas palavras. Tá? Sim, Davi, exatamente. Brasília, Londres é o domínio da função capital dele. Né? Então, pega lá a função que tem o domínio e tal e tem o argumento. Tá? Isso você pode transformar qualquer expressão, qualquer frase, numa função matemática onde você tem o domínio e o argumento. Tá? Que é isso que foi feito na lógica. Né? Então, quando você pega lá em lógica do primeiro grau, o cálculo de predicados, você começa a fazer o quê? Você vai substituindo os termos da frase ordinária por símbolos, que a gente chama de lógica simbólica ou lógica matemática. Né? Você transforma as frases do nosso cotidiano em função matemática. Né? Então, naquele exemplo que está lá no texto, no PowerPoint que a gente já discutiu no começo do ano, né? A frase, o atual rei da França é calvo, né? Se eu transformar isso numa função matemática, né, aí eu chego no problema de distinguir se eu estou falando que existe um rei da França e que esse rei é calvo ou não, ou se eu estou dizendo que não existe rei da França, o rei da França atual é uma falsa afirmação. Né? Eu vou decompondo a frase em funções matemáticas. Tá? Olha, para a gente começar só a concluir o que a gente está fazendo na aula de hoje, tá? Frege é um filósofo alemão que nasceu em 1848 e vai morrer em 1925. Ele começa trabalhando, é um grande lógico, o trabalho dele basicamente é um trabalho de lógica, né? Começa com essa ideia de transformar, de reduzir a aritmética à lógica, que era o grande sonho dos lógicos daquele período, né? E ele vai vendo que há um problema para fazer esse trabalho de lógica. Primeiro, a necessidade de construir uma lógica nova, que vai ter que ser uma lógica matematizada, porque a lógica aristotélica não dava conta, né? E ele vai observar que existe um problema no uso que nós fazemos das palavras quando a gente está fazendo lógica. Então, daí vai surgir a ideia de que é preciso aprimorar o nosso conhecimento sobre a linguagem para que a gente possa construir ou aprimorar a linguagem. A ideia, primeiro, que vai aparecer de construir uma linguagem que seja ideal. Né? Mas veja, ele tem uma série de escritos, mas ele tem lá já em 1906, e tem um texto dele que é um textinho curto, que chama assim, 17 sentenças básicas da lógica. Eu vou ler a terceira dessas sentenças. Ele diz o seguinte, ó. Ao pensar, não são propriamente ideias que são combinadas, mas coisas, propriedades, conceitos, relações. Eu vou repetir. Ao pensar, não são propriamente ideias que são combinadas, mas coisas,
propriedades, conceitos, relações. Olha, o que o Frege está fazendo aqui, gente? Ele está abrindo a possibilidade da gente parar de falar de pensamento para falar apenas em linguagem. Porque se pensar não é falar de ideias, mas é falar de conceitos, de propriedades, de relações e das coisas, então pensar é falar. Né? Ele não vai fazer a afirmação nesse nível, né? Mas é a partir disso que vai possibilitar o Wittgenstein depois dizer que pensar é falar. Né? E aí vai abrir a possibilidade para aquilo que eu disse semana passada, em que a gente vai sair de um paradigma da filosofia da consciência e mudar para um paradigma da filosofia da linguagem, em que o humano passa a ser descrito não como um sujeito pensante, mas como um sujeito falante. Tá? E isso vai fazer uma transformação enorme na filosofia, não só na filosofia, mas na filosofia. Eu falo da filosofia porque é o que nos interessa. Tá? Para a gente encerrar a aula de hoje, tarefas. Tá? Eu vou mandar para vocês um pequeno texto de 5 páginas, que é uma introduçãozinha assim, que eu escrevi sobre o Frege. Assim, quem é o Frege? Uma página ali falando sobre a teoria do conceito dele, uma página falando sobre a teoria do número, depois uma pequena introdução bem simples sobre o texto dele, sentido e referência, com as primeiras observações que a gente precisa. O texto que vocês têm, lá do Cigar, começa na página 21, né? Porque é um artigo que está num livro e tal, então começa na página 21. O que eu quero para vocês, a tarefa de vocês na quinta-feira, que a gente não vai ter aula presencial, a gente não vai ter encontro. Na quinta-feira vocês têm uma tarefa que é estudar Frege no horário da aula. Então, lê esse pequeno texto de 5, 6 páginas que eu vou postar. Hoje ainda, assim que terminar essa aula, já posto no Cigar. E do texto, sentido e referência, que começa na página 21, eu quero que vocês leiam apenas da página 21 à página 25. Né? Na verdade, o parágrafo que termina a página 25, ele tem mais 2 linhas lá na página 26. Então é até ali, certo? É concluir o parágrafo lá no final da página 25. Por que eu quero que vocês leiam isso? Ah, Jaime, posso já ler o texto todo? Pode, claro. Tá? Mas a gente, como eu disse, a gente vai ter 2, 3 semanas só para estudar esse texto do Frege. Então, o começo do texto é uma série de conceitos e de definições. Ele vai falar sobre sinal, sobre sentido, sobre referência, discurso direto, discurso indireto, tá? Então, se você não fizer uma leitura detalhada disso, e aqui não é só ler, não. É ler com papel e caneta do lado, fazendo as anotações, tá? Sinal, o que significa? Isto. Não entendi. Volta a reler. Enquanto você não entendeu o que é sinal, não avance. O que ele está dizendo com discurso direto? O que ele está dizendo com discurso indireto? E ele fala aqui sobre a teoria kantiana do a priori e do a posteriori. Se você não está entendendo, volta lá no Kant para ver o que é o a priori e o que é o a posteriori do Kant. Porque vocês vão ver depois que a grande base desse texto do Frege é uma crítica à teoria epistemológica do Kant. Né? Então, aquela ideia do Kant de que só o juízo sintético, analítico produz conhecimento, etc. Tal, o juízo sintético a priori produz... o juízo sintético a priori produz conhecimento, o texto do Frege é uma contestação dessa epistemologia kantiana. Né? Mas para fazer essa crítica à epistemologia kantiana, ele é obrigado a repensar tudo que a gente falava sobre linguagem. Né? Porque vem dessa, assim, lá no texto do Kant, você tem um problema que é o problema da identidade, que depois passa pelo Hegel, e o Frege vai dar um caminho completamente novo para a gente pensar esse problema da identidade. Né? E aí, ao fazer isso, ele abre toda a perspectiva para uma nova área de estudos da linguagem, uma interpretação completamente nova. Então, assim, a gente vai ter tempo para ler o resto do texto, mas para você entender o resto do texto do Frege, você precisa dominar bem esses conceitos que estão ali no começo do texto. O que é sinal, o que é sentido, o que é referência, o que é discurso,
Então, eu trabalho quinta-feira, individualmente e tal. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim, etc. A gente não está com os tutores, a gente já está com os tutores, mas os tutores só vão começar a trabalhar efetivamente com a gente a partir da semana que vem, com canal de comunicação e etc. Mas se precisar de alguma coisa daqui para o final de semana, me chama no WhatsApp ou no e-mail, tal. E trabalho de quinta-feira, pegar o horário da aula, sentar e estudar o texto do Frege, essas 6 páginas iniciais, da página 21 à página 25. Aí na semana que vem a gente volta a se encontrar e aí a gente vai discutir essa parte inicial do texto do Frege, depois a gente vai avançar para as outras partes ao longo do texto, tá? Deixa eu pegar aqui a referência certinho do texto. Eu me perco com as coisas. É para 17.207. O texto é de 1906 e se chama 17 Sentenças Básicas da Lógica. 17 Sentenças Básicas da Lógica. Está nesse livro aqui, ó. Lógica e Filosofia da Linguagem, do Frege, que é uma reunião de uma série de livros, de artigos dele, tá? Que é publicado pela editora da USP, EDUSP, tá? Não é a mesma versão que vocês têm lá no Cigarro, no texto do sentido de referência. Aqui tem o sentido de referência, mas o que vocês têm lá é uma outra versão, porque essa aqui eu não tinha ela digital, tá? Crianças, por hoje é só. Temos aí 5 minutos ainda, se alguém quiser se manifestar, falar qualquer coisa. Tá? Então, eu vou encerrar esta aula de hoje, já que eu falei sobre... Professor? Diga. O José está perguntando se as aulas que o senhor está gravando já estão disponíveis no chat. Já. A aula da semana passada já está disponível e essa daqui, daqui a pouco, eu coloco também disponível lá no Cigarro. Tá? Só para encerrar, eu falei sobre Estrela da Manhã. Então, para vocês, de Manuel Bandeira, o poema Estrela da Manhã. Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu e é nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda a parte. Digam que sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo. O que me importa? Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites. Fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário, virgem mal sexuada, a tripuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças. Pecai por todos, pecai com todos. Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras, com os gregos e com os troianos, com o padre, com o sacristão, com o leproso de Poço Alto. Depois comigo. Te esperarei com mafuás, novenas, cavalhadas, comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Procurem por toda a parte, pura ou degenerada, até a última baixeza. Eu quero a estrela da manhã. Manuel Bandeira. Lindo. Boa semana para vocês, crianças. A pandemia ainda não acabou. Se cuidem. Beijos. Valeu, Jaime. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite.